Fala galera, saudações brunegras, mais um vídeo do nosso canal. Hoje é sexta-feira, antivéspera de jogo do Flamengo, Fla-Flu, né? Um Flu-Fla. No domingo, Maracanã lotado, 16 horas. Vamos para cima do Tricolor. Primeira partida entre dois clubes que disputaram o Mundial. Ambos os times perderam aí no jogo anterior, né? O Fluminense perdeu para o Cruzeiro, o Flamengo perdeu para o Santos. Portanto, os dois times aí vão entrar com a faca nos dentes, procurando a vitória a qualquer custo. Flamengo sem Bruno Henrique, quem sabe se Pedro entrará, podemos saber isso até amanhã. E também pelo lado do Fluminense não terá John Arias, um dos principais jogadores do elenco. Vamos ao vídeo que interessa com as informações. Um grande abraço, valeu! Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. Que rodada horrorosa para os cariocas. Ninguém venceu, gente. A última esperança era o Fluminense, mas logo na despedida de um ídolo, o Flu também perdeu 2-0 para o Cruzeiro dentro do Maracanã. Foi o adeus do Arias, que vai jogar no Wolverhampton, na Inglaterra. Ele conversou, trocou ideias com o presidente. Era um sonho dele jogar na Europa. Quando um jogador de futebol tem um sonho, ele corre atrás dele. Jogadores vêm e vão, o clube fica. Seria mais fácil repetir essa frase incessantemente. Só que história é para sempre. E despedidas também são para serem vividas. Me despedi dele agora, merecidamente. Ele teve, apesar da derrota, essa festa que o torcedor fez para ele. É um dos ídolos da nossa torcida. Vinha jogando muito bem, estava nos ajudando em todos os jogos, mas são coisas da vida. E agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele. Um dia a Zoe vai saber que quando ela estava aprendendo a andar, o pai dela se despedia do Fluminense. Esse ciclo chegou ao fim, mas história é para sempre. Tá certo, então tá registrado. Resultado ruim para o Fluminense, que perdeu a chance de entrar no G6, e para o Flamengo também, que viu o Cruzeiro assumir a liderança do Brasileirão. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. E domingo, ainda por cima, tem Fla-Flu, às 7h30 da noite, transmissão ao vivo no Premier. Ricardo Lai, chega mais, conta pra gente as notícias do Flamengo, meu amigo. Boa tarde para você. Oi, Débora, um abraço para você, boa tarde a todos. O Flamengo que tem novidade, né? O Carrascal, primeiro reforço do Flamengo para essa janela de transferência, né? Um reforço esperado pelo clube, porque estava buscando um jogador de meio de campo, né? Para dar mais opções ofensivas para o técnico Felipe Luiz e dar aquele descanso aí para o Arrascaeta quando necessário, né? O negócio tinha esfriado nos últimos dias, nas últimas semanas. O Flamengo subiu a oferta e se acertou com o Dinamo Moscou. Vai investir 12 milhões de euros, aproximadamente aí o equivalente a 77 milhões de reais. O jogador que estava no futebol russo, antes disso, teve destaque aí no River Plate, começou a carreira no Milionários da Colômbia, é frequentemente convocado para a seleção colombiana e é aguardado aqui no Flamengo nos próximos dias para assinar contrato por 4 temporadas. E o Flamengo ainda segue no mercado, está de olho no mercado, principalmente em busca de atacante de velocidade, Débora. Perfeito, Lai. E conta pra gente também o que o Felipe Luiz está preparando para o clássico de domingo. Então, o treinamento do Flamengo é à tarde, às 3 horas, os jogadores se reapresentam, né? O elenco se reapresenta aqui no Ninho do Urubu, né? Iniciando essa preparação para o jogo contra o Fluminense, o clássico às 7h30 no Maracanã. E a grande expectativa, né, no ambiente rubro-negro é o Pedro, se vai ser relacionado ou não. Lembrando que ele ficou afastado, não foi relacionado nos últimos 2 jogos, por causa do baixo rendimento nos treinamentos. E foi duramente criticado pelo técnico Felipe Luiz, que na última entrevista, depois do jogo contra o Santos, a derrota lá na Vila Belmiro, o Felipe Luiz deu o caso como encerrado, né? Disse que tanto ele quanto o Pedro precisam trabalhar para ajudar a equipe do Flamengo. Fora o Pedro, essa dúvida, essa expectativa, o desfalque certo é o Bruno Henrique, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E há uma dúvida também do Léo Ortiz, que sofreu aí com dores na região glútea, mas foi reavaliado e a tendência é que ele esteja à disposição no clássico contra o Fluminense, Débora. Perfeito, Lai. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. Vamos falar de Botafogo agora. Enfrenta o Sport no Recife. Jogo no domingo com transmissão ao vivo aqui na Globo. Mas atenção para o horário, que é um pouquinho diferente. Às 5h30 da tarde. O time treinou hoje. Quem está por lá? Richard Souza acompanhando tudo de perto. Oi, Richard. Boa tarde para você, querido. Conta pra gente.
Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o Botafogo anunciou há 1 hora a contratação do volante Danilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele vai assinar contrato até julho de 2029. É uma resposta ágil do Botafogo, apenas 48 horas depois do anúncio da saída do Gregory para o futebol do Catar. O Danilo tem 24 anos, está na Inglaterra desde 2023. No Nottingham Forest fez 62 partidas, 6 gols, deu 4 assistências. Essa negociação gira em torno de 142 milhões de reais. O Danilo foi revelado pelo Palmeiras, ganhou Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Recopa Sul-Americana, 2 Libertadores e chegou à seleção brasileira. Havia no Danilo, por causa dessa rivalidade recente entre Botafogo e Palmeiras, a dúvida se seria o próximo passo ideal para a carreira dele. Mas aí o David Ancelotti pegou o telefone, ligou para ele e tudo se resolveu. Ele aceitou a proposta do Botafogo, que ontem anunciou a contratação do meio-atacante Jordan Barreira, colombiano de 19 anos, que estava no Júnior Barranquilla, já treina com o grupo do Botafogo. Hoje pela manhã, aqui no CT, os jogadores fizeram a penúltima atividade antes do jogo contra o Sport. O David não tem desfalques por suspensão. Amanhã, o último treino, depois viagem para o Recife. Aliás, do Rio para o Recife, são 2.300 quilômetros. Bem, meus amigos, fazendo aí um rápido, né? Uma rápida panorâmica nessa sexta-feira aí, que ainda não temos muitas informações de como será o clássico do Fla-Flu. Portanto, algumas informações ainda estão sendo ventiladas, estão sendo aí escondidas. E a gente realmente não sabe, não tem uma panorâmica de tudo que vai acontecer. Fato é que no Flamengo não teremos Bruno Henrique, que é um dos principais jogadores nossos do ataque, o cara fazedor de gols, infelizmente não estará lá. E aí já fica a grande incógnita, né? Felipe Luiz colocará o Pedro na relação dos jogadores para essa partida, ou o Pedro ainda não fez por onde e não está merecendo uma vaga na relação dos jogadores que vão ser relacionados para poderem talvez ter uma oportunidade. Já vou deixar aqui a minha opinião. Eu acredito que o Felipe Luiz, pelo que ele representa, pela sua ainda inexperiência e pela sua necessidade de ter que manter o equilíbrio do grupo e ter que manter as coisas em ordem, o ambiente em ordem, acredito eu que Pedro não entrará jogando. Se for relacionado, talvez entrar aí no segundo tempo, dependendo da situação do jogo. É uma pena, porque era um jogo para Pedro jogar, não temos o Bruno Henrique no ataque, o Plata, quando deslocado para centroavante, não rende o que ele rende pelas laterais do campo, pelas pontas. Enfim, é um jogo para o Pedro, não tendo o Bruno Henrique, que eventualmente está sendo aí o titular da posição, né? Então temos que ter muita cautela nesse jogo, precisamos de empurrar a bola para a rede. Sabemos que o Fábio é um grande goleiro, está numa grande fase, embora os 45 anos parecem nem estar pesando para ele, parece cada vez mais velho, melhor. Então precisamos de ter aí jogadores com experiência, jogadores com finalização em dia, para poder estar fazendo gols e nos levando à vitória, né? Para nós nem o empate serve, porque estamos aí já na segunda colocação do Brasileirão, uma partida menos que o Cruzeiro, claro, mas precisamos aí recuperar, né, a nossa ponta e não deixar o Cruzeiro distanciar e abrir pontos, porque como o Cruzeiro só está disputando atualmente o Brasileirão, para eles vai ficar bem cômoda a situação, né? Administrando somente o Brasileirão, e nós temos que administrar aí 3 frentes, mesmo tendo um bom elenco, pesa bastante pela quantidade de jogos que teremos até o final da temporada. Outro fato importante, Jorge Carrascal, colombiano, meio atacante, driblador, como muitos dizem, já colocaram, é do Flamengo, estando se apresentando aí já para poder começar os treinamentos e provar para o Felipe Luiz que tem condições de jogar. Para o Fluminense, acredito que não tenha condições de jogo, somente para a próxima partida no meio da semana que vem. Mas só de saber que já está chegando um jogador, o primeiro, né, dessa janela de transferência, já nos dá uma motivação a mais para que a gente possa estar aí tendo, né, mais esperança para a sequência aí das 3 competições que nós estamos disputando. Então vamos ver o que acontece. Pelo lado do Fluminense, a ausência de John Arias já é certa, o jogador foi vendido para a Inglaterra, portanto não terão John Arias, que no meu entendimento é um dos melhores jogadores do elenco deles, um jogador de seleção, de outro nível, de outro patamar, e que dava muita mobilidade ao ataque tricolor. Portanto, será um jogo interessante, um jogo onde os principais figuras do time não estarão em campo, e vamos ver o que Renato Gaúcho e o que Felipe Luiz
vão apresentar pra gente nesse belo espetáculo de domingo aí, clássico carioca no Brasileirão. Galera, o que tinha para falar para vocês hoje era isso, e amanhã, no sábado, a gente vem trazendo aí as últimas informações e os detalhes, né, do finalzinho da preparação de Flamengo para esse grande confronto contra o Fluminense pelo Brasileirão. Um grande abraço a todos, se inscreve lá no nosso canal e deixa o like, que ele é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, valeu. Os números do Carrascal, você disse que eu Você conheço. que é um cara que acompanha demais futebol sul-americano, das maiores autoridades desse país para falar de jogador de times aqui do nosso continente. O Carrascal, eu vi muito menos jogos do que você. Sempre achei extremamente talentoso, mas um tanto quanto preguiçoso. No Flamengo, onde o Pedro não joga porque não é intenso, o Carrascal vai jogar? Então, eu quero esperar para ver. Você falou assim, você conheceu o Carrascal, viu o Carrascal jogando muito pelo River Plate. Sim. Muitas vezes pelo River Plate. Não jogando muito. Só que o tempo passa e todo mundo pode melhorar, todo mundo pode evoluir. Eu não acompanhei o Carrascal jogando na Rússia. Sim. Eu não sei se ele melhorou. O Carrascal que eu vi no River Plate era um jogador muito habilidoso, mas com uma dificuldade na sequência dos lances. Sabe? Que começa bem a jogada, tem um bom drible, tem um bom domínio de bola, mas ele tinha dificuldade em ser produtivo, em fazer a bola que passa por ele se transformar numa boa assistência, numa finalização, em dar continuidade às jogadas. E a questão, você usou a palavra preguiçoso, eu vou voltar à questão que a gente fala muito aqui do sem a bola, que nunca foi o forte dele, pelo menos no período em que ele esteve jogando no River Plate. Não era. O Gallardo, né, um técnico que gosta muito de... Porque foi também um jogador muito habilidoso. Ele gosta de jogadores habilidosos. Sim. Né? Acabou de repatriar o Juan Fernando Quinteiro. Voltou para o River Plate. E é um jogador que, sem a bola, não entrega nada. Absolutamente nada. Mas com a canhotinha dele faz a diferença. Eu quero ver o Carrascal. Eu espero para ver. Eu imagino que é um jogador que tenha amadurecido nesses 3 anos... 3 anos, né? Que ele está na Rússia. E Dínamo, né? Jogou nos dois. Jogou nos dois. E, quem sabe, ele tendo evoluído, qualidade técnica ele sempre teve. Sim. Isso é indiscutível. Mas havia uma dificuldade, acho que, de leitura de jogo, de tomar as decisões corretas a partir do momento que ele tinha a bola e de participar mais ativamente sem a bola. Não sei, para mim é uma grande interrogação, sinceramente. Eu acho que, pensando assim nas características do jogador, faz sentido para o Flamengo, um jogador rápido, que pensa rápido, ágil, para o estilo de jogo do Flamengo, onde você não descansa ali com a bola, né? Acho que faltou isso muito no jogo contra o Santos, principalmente. Acho que faz sentido. Na seleção da Colômbia ele não é titular nesse último período, inclusive ele entra no lugar do Rames, do Arias também, muitas vezes entra no lugar do Arias também, e ele é um pouco mais defensivo na seleção da Colômbia, mas um ponto também é muito sobre o ritmo, dificuldade de manter ali os 90 minutos, claro que a gente não está falando de jogador que chega para ser titular, né? Não acho que nem é esse momento agora do atleta. Mas talvez pensando ali na composição de elenco que ele pode oferecer para o Flamengo para mudar ali um jogo ou outro, eu acho que faz sentido, sim. Que loucura, que desproporção, né? Eu concordo, não chega pra, concordo com você, não chega para ser titular. Não. E o Flamengo vai gastar 70 milhas para trazer um cara. Mas só para pontuar, hein? Não chega para ser titular. Que geração da Colômbia, né? De meio-campistas que a gente está falando. Arias, Richard Rios. Arias, ele é um bom jogador, acho que não chega no nível deles, mas assim, é um mercado que tem abastecido muito, já nos proporcionou grandes jogadores, né? Mas nesse setor, especificamente agora, a gente tem uma gama ali, né? Estou imaginando que seja uma contratação pensando na saída do Gerson. Sim. Né? Mas aí é o outro lado, né? Ele joga mais pela esquerda, né? O Carrascal. É um jogador que é aquela história do todo-campista. Mas o que o Gerson entrega não tem como. O Gerson, sim, é um todo-campista. Há um outro nome que vem sendo falado aí no Flamengo, a gente precisa esperar para ver qual será a definição do futuro dele, que aí sim, esse aí, que é o Lucas Paquetá. Sim. Esse é um jogador que eu entendo que, caso ele consiga, né, ser inocentado e tenha interesse em voltar a jogar no futebol brasileiro, essa seria uma reposição muito boa para a saída do Gerson. Pulgar, Gerson, Paquetá e Arrascaeta é sacanagem, né? Ia ser... E Jorginho ali. E Jorginho ainda. Isso.
Tá louco. Mas eu vejo o Carrascal brigando, assim, mais pra não fazer sombra, obviamente, mas pela quantidade de jogos que a gente tem no calendário, o Arrascaeta normalmente sofre muito fisicamente, né? Então, talvez, para ser um cara ali... Esse ano tem sido exceção, né? Ele tem conseguido jogar. Exato. Mas uma hora também a gente tá agora mais ou menos no meio da temporada. Futuramente, eu acho que deve se ligar um sinal de alerta sobre Vamos ouvir agora o descobridor dos 7 mares, o olheiro que detectou primeiro do que qualquer outra pessoa o talento do Carrascal, falando das características deste jogador prestes a ser confirmado como reforço rubro-negro. É su ídolo e é su espejo e hace muchas jugadas que son relevantes de que Ronaldinho, obviamente que Ronaldinho es el uno y no va a tener nadie que quizá que lo escale más, pero sí tiene tips o maneja algunas capacidades técnicas que en su momento Ronaldinho también expresaba en su fútbol. Detalhe, Ronaldinho do Barcelona, no auge, tá? O torcedor do Flamengo pode esperar um novo Ronaldinho. Que isso, hein? Que isso. Expectativas geram frustração. Esse cartão aí, Bruno Henrique está suspenso por cartão. Ontem o Martinelli foi o único jogador do Fluminense que levou cartão amarelo, não estava pendurado. E hoje falamos do Fluminense indo ao mercado, né? Da necessidade de ir ao mercado, porque vai perder o Arias. O Flamengo já foi. Está trazendo o Carrascal. Fala-se dele há bastante tempo já, né? E agora a contratação tá acertada. O Flamengo também veio dos Estados Unidos com uma necessidade de reposição do Gerson, né? Eu acho que esse jogo de domingo, levando em consideração que é um clássico, o Flamengo trazendo Carrascal, enfim, está chegando. Mas ele é um jogo que é curioso, inclusive dentro da lógica do próprio campeonato, hein? Porque não duvide que esse jogo seja capaz de produzir, eu não diria uma crise, mas uma pequena crise em um perdedor eventual. Certo, pode ter certeza. Sabe por quê? É curioso. O Fluminense está numa posição no Campeonato Brasileiro que ele não pode se dar ao luxo de ter mais 1, 2, 3 resultados negativos, porque ele vai se distanciando daquele pelotão que está na frente. Está em 7º lugar hoje. Em 7º lugar. O Flamengo veio com uma expectativa, e a expectativa criada em torno desse time do Flamengo era a expectativa de certa maneira, ir no Brasileirão com certa tranquilidade rumo ao título. Evidente. O Flamengo vem de uma derrota. O Fluminense vem de uma derrota da perda de um jogador como Arias, né? E o Flamengo, você sabe disso, é capaz de produzir proezas em relação à crise. Você vai ter 2 resultados aí negativos, pode complicar. Então é um jogo para a gente ver com atenção. Eu acho que a gente tem uma tendência de um Fluminense que vai vir um pouquinho mais fechado. Eu não acredito que o Renato vá jogar propositivamente contra esse Flamengo aí. E o Flamengo nessa circunstância, vindo de uma derrota, vindo de uma pequena crise, ainda a questão que envolveu ali o Pedro, não sei o quê. Hoje a cobertura de um jogo do Flamengo começa com a seguinte pergunta: Pedro será relacionado? Não. E uma torcida... Pedro vai jogar? Depois o Flamengo vai fazer gol? Se não fez gol, é porque não tinha o Pedro em campo? Já tem essa... E é uma torcida, isso não é uma crítica nem um elogio, eu não estou criticando nem elogiando. Mas a torcida do Flamengo, ela tem uma perspectiva de triunfo que é muito forte. Né? E você tem uma nova geração de flamenguistas aí, alimentada por 2019, que não está acostumada a ver um Flamengo em crise, alguma coisa nesse sentido. Então esse clássico é para a gente ver com atenção. Eu acho que ele vai ter desdobramento.